Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, tenho 27 anos, sou do sexo masculino, tô trajando uma calça preta com uma camisa vermelha, óculos de grau e relógio no pulso esquerdo. Tenho olhos e cabelos castanhos. E o ambiente da nossa aula hoje é um estúdio de televisão na qual eu usarei uma tela interativa para fazer anotações. Então olha só, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é termoquímica e a gente vai fazer uma revisão dos principais conceitos relacionados a esse tema. Lembrando, a gente tem calor, temperatura, tudo relacionado aí. O vestibular exige que você saiba entender esses conceitos e calcular também o saldo energético de algumas reações químicas. Pessoal, só para a gente entender, quando a gente está falando de temperatura, a gente está falando de uma medida, tá? Agora, o que eu estou medindo com a temperatura? Eu estou medindo o estado de agitação das moléculas, o quão essas moléculas estão agitadas. Por que isso? Porque, pessoal, existe uma variação de calor e a gente precisa entender que o calor, pessoal, é uma energia em trânsito, ou seja, eu posso fornecer meu calor para o ambiente ou eu posso absorver calor do meu ambiente. Isso daqui é um exemplo, tá? Isso vai influenciar na minha temperatura. Por quê? Porque eu estou recebendo energia ou estou liberando energia e essa energia na forma de calor, às vezes é convertida em energia cinética das moléculas, em energia desse movimento das moléculas, beleza? Agora que tu já entendeu esses dois conceitos, a gente vai prosseguir. Olha só, pessoal, às vezes na química a gente pode ter tantos processos físicos quanto processos químicos. Só para te lembrar, um processo físico é aquele que eu não tenho alteração da substância, tá? Exemplo, aqui a gente tem a água em 3 estados físicos diferentes. Mas, pessoal, se a gente for ver, as moléculas são as mesmas, as substâncias são as mesmas, a substância, né, é a mesma. Por quê? Ó, aqui eu tenho água no estado sólido e aqui eu tenho água no estado líquido, mas não deixa de ser água, a substância é a mesma, ou seja, ela passou apenas por um processo físico, beleza? Agora, pessoal, eu posso ter também situações em que a gente tem um processo químico. Nesse caso, eu tenho alteração da substância. Exemplo, quando tu vai queimar um fósforo, você nota que ao riscar, ele começa a ser consumido. Isso quer dizer que ali o combustível, né, ele está sendo consumido pelo oxigênio numa reação de combustão. Então, eu já trouxe aqui riscado para vocês, ó, que o combustível, ao reagir com oxigênio e precisar aí de uma chama, precisar de uma energia de ativação, ele vai produzir CO2 e água, né? O CO2 é aquele grande vilão do efeito estufa, por isso que toda queima aí é prejudicial para o aquecimento global, mas, né, além disso tudo, a reação também, pessoal, me libera, ó, calor. Então a gente faz a queima justamente para a gente ter calor, tá bom? Então olha só, pessoal, num processo físico aqui, o que vai acontecer basicamente, né? A gente tem a alteração do estado de agitação dessas moléculas. Se eu forneço mais calor para uma substância, mais agitada ela vai ficar. Agora, se eu retiro o calor dessa substância, menos agitada ela vai ficar. Então olha o que acontece com a água. Exemplo, se eu tenho água no estado sólido, pessoal, tá lá no congelador, e eu tiro para cá, essa água vai começar a receber o calor do ambiente, ou seja, ela vai absorver o calor. E as moléculas que estavam lá paradinhas, sem energia cinética, vão começar a se mexer agora. Tanto é que se você pega um gelo e põe aqui fora, você vai notar que com o tempo, né, com o passar do tempo que ele começa a absorver o calor do ambiente, ele vai então se transformar em água líquida. E se você pegar essa água líquida e colocar lá no fogo para fazer o café, e você esquece durante 5 minutos ou mais aquela pequena quantidade de água, você vai notar que depois de um certo tempo ela não está mais ali, porque a água líquida recebe calor, recebe energia, agita as moléculas até um certo ponto em que as interações se quebram. Então, esse calor é suficiente para fazer essa água líquida, né, ir para o estado gasoso. Pessoal, toda matéria pode existir nesses 3 estados físicos, só vai depender da condição que eu forneço para ela, beleza? Então, olha só. Quando a gente está falando aqui, pessoal, de sólido, líquido e gasoso, tá? A gente está falando de uma
mudança de estado físico. Agora imagina o seguinte, se você tem um sólido, um gelo, e você quer transformar em líquido, você vai ter que tirar o gelo do congelador e colocar aqui. Ele vai absorver calor. Do líquido para o gasoso a mesma coisa. Então olha só, se a gente tiver um processo que acontece nesse sentido, ele vai acontecer absorvendo calor, beleza? Então, a água só vai sair do estado sólido para o líquido se ela absorver calor. Agora, se for o processo contrário, pessoal, ó, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, esse processo tem que liberar energia. Exemplo, você tem aqui, ó, água no estado líquido e você colocou dentro do congelador. A água tem uma energia cinética maior. A água ela está com mais calor do que o congelador. Quando ela chega lá dentro, ela vai ceder essa energia dela para o congelador. Ou seja, ela vai liberar energia. E aí o que vai acontecer, pessoal? Ela perdendo essa energia, ela fica juntinho, então formando a água sólida. Ou seja, se a gente tiver nesse sentido aqui, a gente está falando de processos de liberação de calor. E aí aqui, ó, se eu quiser falar do estado gasoso para o líquido, é um processo semelhante à da chuva, acontece a mesma coisa. Lembra da tua panela tampada fazendo arroz? Ela vai ficar, na hora que você destampa, toda suada na tampa, justamente porque essa água que estava ali fervendo a 100 graus Celsius, encontrou uma superfície mais fria na tampa da panela e ela vai condensar. Então, na hora que tu tira a tampa da panela do arroz, tu vê a água descendo. Isso tudo porque a gente tem aí conversão, transferência de energia na forma de calor. Beleza? Agora, pessoal, eu posso ter também, ó, processos químicos, tá? O que seria esses processos químicos? Já falei para vocês, eu tenho alteração da substância. Mas os processos químicos, eles também podem acontecer com a absorção ou liberação de calor. Vamos pegar o nosso exemplo do fósforo. Olha só, pessoal, aqui eu tenho a reação química de combustão. É o que está acontecendo aqui com fósforo. Então, tenho um combustível reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Mas, além desses produtos, eu também tenho a liberação, a formação de calor, ou seja, quando a gente faz uma queima, a gente está liberando energia. A gente não, né? A reação química está liberando energia. Tanto é que se você chega perto de uma fogueira, você vai sentir o calor chegando até você. Isso quer dizer que essa reação está liberando. Agora, pessoal, pode ser também que existam processos químicos em que precisa ter a absorção de energia. E quando a gente tem a absorção de energia, olha só, exemplo, aqui eu tenho o gás hidrogênio e o gás iodo para formar o ácido iodídrico. Nesse caso, pessoal, essa reação química só acontece se ela absorver calor. E aí a gente tem dois nomes especiais aqui, ó, vocês estão vendo. Processo exotérmico, processo endotérmico. Gente, seguinte, quando uma reação química libera calor, a gente diz que ela é um processo exotérmico. Esse prefixo exo significa fora. Lembra da biologia? Exoesqueleto, esqueleto que está do lado de fora. Agora, se um processo ou uma reação química precisa absorver energia para ela acontecer, ou seja, mandar energia para dentro do sistema para acontecer, a gente tem uma reação endotérmica. Você vai lembrar da endoscopia, né? Que é aquele exame que faz lá para ver a gastrite. Então, é um exame que vai para dentro. Endo é dentro, então eu tenho calor para dentro, absorção de calor. Beleza, pessoal? Então, olha só, quando a gente está falando de calor que transita, né, em processos físicos e químicos, a gente vai traduzir isso na química através da variação de entalpia. Então, basicamente, a variação de entalpia é o estado da entalpia final menos a entalpia inicial. Então, toda vez que você vê esse delta, significa isso. Aí, pessoal, eu vou ter que a entalpia do produto pode ser menor do que o reagente ou pode ser maior do que o reagente. Nesses dois casos, a gente vai ter o seguinte, ó, se o ΔH for menor que zero ou negativo, a gente diz que o processo libera calor, é exotérmico. Agora, se o processo ΔH der positivo, ele tem que absorver calor, o processo é endotérmico. Então, olha só aqui como aparece graficamente.
Processo endotérmico, o reagente precisa absorver energia, então tu vai ver uma escadinha subindo, porque eu preciso aumentar essa energia. Agora, se a gente tiver o processo contrário, né, e aí sempre que eu tiver uma reação no sentido, o sentido contrário vai ser o oposto, eu tenho uma reação exotérmica. Aqui, ó, a energia do reagente muito maior do que a energia do produto, eu vou ter uma escadinha descendo a energia, ou seja, quer dizer que ela liberou, beleza? E aí, pessoal, isso nos leva à nossa primeira questão, olha só. Considere a equação de hidrogenação do prop-2-eno. Então, tem aí a reação química que me diz, inclusive, que além, né, desse produto, ó, que a gente tem aqui, eu também tenho a formação de calor. E aí ele fala o seguinte, nessa hidrogenação, a variação da entalpia e a reação porque se processa com de calor. Então eu tenho lacunas que eu preciso preencher, beleza? As lacunas são preenchidas respectivamente por letra A, positiva, endotérmica e absorção, letra B, positiva, exotérmica e liberação, letra C, negativa, endotérmica e absorção, letra D, negativa, exotérmica e absorção, ou letra E, negativa, exotérmica e liberação. Pessoal, já te dei o bizu, ó. Isso daqui tá mais ou menos semelhante que nem a nossa reação de combustão, que me dá calor no final da reação. Se eu for fazer o ΔH, ou seja, a gente colocar aqui a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, eu vou ver que se no produto eu tenho mais calor do que no início, o que vai acontecer aqui com o meu saldo? Ele vai ficar, então, pessoal, negativo, né? E essa reação ela vai ser exotérmica, porque ela vai acontecer com a liberação de 123,8 kJ de energia. O saldo energético no final da reação é esse, então quer dizer que ela teve que liberar esse calor aí. Então olha só, pessoal, na nossa segunda questão a gente tem o seguinte, a entalpia padrão de formação da água líquida é igual a menos 286 kJ por mol, e a entalpia padrão de formação do gelo é igual a menos 292 kJ por mol. A partir desses dados, é correto afirmar que a fusão de 1 mol de gelo é um fenômeno. Alternativa A, endotérmico que absorve 6 kJ. Alternativa B, endotérmico que libera 6 kJ. Alternativa C, endotérmico que absorve 578 kJ. Alternativa D, exotérmico que absorve 6 kJ. Ou alternativa E, exotérmico que libera 578. Então já trouxe para vocês aqui, pessoal, ó, equação de formação da água líquida, equação de formação da água no estado sólido, desculpa, tá? No estado sólido, que é a fusão do gelo. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente tem duas entalpias de formação, que são a formação da substância a partir de substâncias simples. E a gente quer saber, né, o exercício quer saber o calor de fusão, ou seja, o calor envolvido num processo de passagem da água sólida para a água líquida. Então, olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. A gente vai pegar essa equação de formação da água sólida e vai inverter ela, como ela estava ali anteriormente, formando água sólida, agora eu inverto ela. Por quê? Porque na minha equação de interesse, ela está aqui no reagente, então preciso que ela fique ali também. Agora eu posso somar esses dois processos, então olha só, tenho hidrogênio e oxigênio no reagente, tenho hidrogênio e oxigênio no produto. Somei essas duas, pessoal, o que vai acontecer? H2O no estado sólido vai, então, gerar H2O no estado líquido. Eu inverto o sinal do calor também, porque se no sentido ela é endotérmica, no outro ela é exotérmica e vice-versa, e a gente vai ver que o ΔH aqui, então, vai ser igual a mais 6 kJ, tá? Portanto, alternativa letra A, endotérmico, e absorve 6 kJ. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco de termoquímica, é um assunto muito importante para o vestibular, e não esqueça de seguir o Preveste em todas as redes sociais.